José Genuíno, senhor presidente, já digo então que esta Suprema Corte recebeu a denúncia contra este réu pelos crimes de formação de quadrilha e corrupção ativa. Quanto a esse último delito, a denúncia foi aceita em relação aos parlamentares do Partido Progressista, PT, e Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, sendo rejeitada quanto às supostas condutas voltadas para a corrupção de parlamentares do Partido Liberal, PL, e do Partido do Movimento Brasileiro, PMDB. Eu entendo que José Genuíno foi sempre colocado dentro de um núcleo político sem maior discriminação data vênia da conduta dele. Aqui, por exemplo, leio um trecho inicial da denúncia, em que se lhe imputa a formação de quadrilha, mas não está em causa agora, mas evidentemente só para mostrar como é que ele é tratado, sempre aqui como dirigente máximo, tanto do ponto de vista formal quanto material. Ele é acusado também, então, de fornecer dinheiro para a compra de apoio político de parlamentares. Isto se repete também nas alegações finais. José Genuíno também imputa-se a ele, fundamentalmente, essa é que é a grande acusação que se faz a ele, na verdade, é participar de reuniões políticas e os 2 avais que ele teria dado aos empréstimos feitos, um no Banco Rural, um no Banco de Minas Gerais. Digo que, quanto ao mérito, ressalto que, tanto nas alegações finais, o parquê jamais individualizou as condutas imputadas a José Genuíno. Ou, por outra, elas sempre foram descritas como se tivessem sido praticadas em conjunto com outras pessoas, caracterizando-se, pois, pela vagueza e generalidade. As condutas criminosas alegadamente praticadas pelo réu, no mais das vezes, são deduzidas a partir do cargo que ocupava à época dos fatos, qual seja o de presidente do Partido dos Trabalhadores. Mesmo depois de encerrada a instrução criminal, na qual se produziu um volume impressionante de elementos de convicção, o Ministério Público não conseguiu, nem de longe, apontar de forma concreta os ilícitos que teriam sido praticados por José Genuíno. Que a resposta está no fato de não haver nenhuma prova de que o réu tenha praticado qualquer das condutas criminosas que o parquê pretendeu impingir-lhe. Porque nós não vamos criminalizar a política se houver um dia que um presidente de partido político não pudesse sentar com outros presidentes de partidos políticos para decidir sobre coalizões e, eventualmente, sobre repartição de verbas, então é melhor fechar o país e retrocedermos aos tempos da ditadura militar, ou mais ainda, a ditadura Vargas, ou, quem sabe, aos tempos em que a oligarquia latifundiária que dominou esse país por vários e vários anos, ou por séculos talvez, resolvia as eleições a bico de pena. Diferentemente do Ministério Público, a defesa do réu produziu provas suficientes. A defesa do réu produziu, sim, provas desconstitutivas suficientes e não contestadas ao longo da instrução criminal para afastar as imputações que lhe foram irrogadas. A vagueza com que o parquê narra tais condutas é indicativa de uma total ausência de elementos probatórios com relação a elas, que inclusive faz duvidar da própria existência dos fatos narrados. Mais uma vez, a acusação vale-se tão somente de ilações feitas a partir do cargo ocupado por José Genuíno no Partido dos Trabalhadores, com o objetivo de imputar-lhe a prática de um crime que, como não poderia ser diferente, exige a demonstração de seus elementos típicos. Nada há, todavia, nesse sentido. Ressalto, por fim, um fato que impressiona favoravelmente no que toca ao réu, qual seja a modesta situação econômica que ostenta, não obstante os diversos cargos públicos e partidários que ocupou e sem embargo das graves acusações que lhe foram assacadas pelo Ministério Público, sobretudo com relação às vultosas importâncias que teriam sido supostamente desviadas com a sua colaboração para fins ilícitos. Concluo julgando improcedente a ação com relação a este réu José Genuíno, com fundamento no artigo 386, 7 do Código de Processo Penal. É como voto, e acho que podemos dar devidamente anotado.